Eu queria falar sobre o comentário que a senhora colocou na minha questão aqui, que eu achei bem completa, mas a senhora disse que no debate sobre direitos humanos, quem define o que é inegociável? Direitos humanos é uma ideia mais como direito natural que é inerente à própria condição humana. É isso que é o... Isso é o conceito de direito humano. Não tem nada a falar. Então, mas aí o direito humano, no direito é uma coisa, eu tô falando na antropologia, né? Mas antropologicamente, então, a gente relativiza até o direito humano? Sim, a gente relativiza tudo. Essa é a questão da relação de poder. Tá procurando uma verdade transcendental que em antropologia a gente não trabalha. Por isso que você tinha que ter trabalhado as relações de poder na sua resposta, entendeu? Sim. Tá, discordo. Sobre a prova, gente, a nossa média dessa vez foi mais baixa. Na primeira prova que vocês fizeram em casa, a nossa média tinha sido 8, né? Dessa vez foi 6,7. Então, eu queria ouvir de vocês. O que vocês acharam, quais as dificuldades, agora que vocês estão aí com a prova, os comentários. Eu queria falar sobre o comentário que a senhora colocou na minha questão aqui, que eu achei bem completa, mas a senhora disse que no debate sobre direitos humanos, quem define o que é inegociável? Faltou falar da autodeterminação dos povos / cultura. Os direitos humanos, conforme a gente até discutiu mesmo, a relativização do relativismo cultural, não é genérico no ponto de a gente, em determinados contextos, inclusive a partir de um olhar antropológico, ter que relativizar até o relativismo cultural, Sim. como no caso do Afeganistão, como as mulheres muçulmanas são tratadas por um organismo terrorista, como é o caso lá, né? Não, o que eu quis dizer da sua prova é que você faltou falar de quem define, de relações de poder, entendeu? Quem é que define o que você colocou assim, direitos humanos como inegociáveis, como se isso fosse um dado a priori. Eu coloquei aqui até no ponto final do que eu falo do relativismo cultural, que a gente tem até um problema que é concebido por meio de um olhar externo, fruto de relações de poder dominante. A senhora até corta o dominante aqui. Relações de poder só. Que aí ficava melhor essa frase, só relações de poder. Que não são só o dominante, né? As relações de poder. Tanto quem tá na dominância, quanto quem tá na subjugação, de qualquer forma. Mas você não entende que eu coloquei aqui justamente para dizer que quem estabelece essa galera do poder O seu dominante... último parágrafo, eu lembro que eu corrigi hoje com a prova. O seu último parágrafo onde você fala de direitos humanos, aqui... Não, aqui É mesmo. aqui que a senhora cortou. Não, isso aqui porque a frase estava sem sentido, relações de poder dominante. Ficava melhor relações de poder. Por isso que eu cortei essa palavra. Eu não tirei ponto por causa disso. É só uma questão de forma. Sim. Isso daqui, cadê? Onde você coloca? Cadê o inegociável aqui? Eu acho que aqui é pro final, eu acho. Mas é nesse parágrafo mesmo. Aqui. Até que ponto a relativização pode ser aplicada sem que entre em conflito com a inegociável defesa dos direitos humanos? Aqui faltou você dialogar com relações de poder, entendeu? O que faz ser negociável? Isso você tratou como um fato a priori, não é um fato a priori, entendeu? Aqui nesse ponto aí eu estava tratando, né, do relativismo, de quando a gente começa Tá a tratando considerar o do debate com os relativismo do direitos humanos, relativismo. né? A última parte da resposta. A relativização do relativismo cultural. Né? Então, Essa era a você faltou discussão falar desse. dessa coisa de quem define, das relações de poder do negociável. E a autodeterminação, você entendeu o que eu quis dizer? Faltou Sim, falar só que quem decide são eles. Só que leis internas, né? Mas direitos humanos é uma ideia mais como direito natural que é inerente à própria condição humana. É isso que é o... Isso é o conceito de direito humano. Não tem nada a falar. Então, mas aí o direito humano, no direito é uma coisa, eu tô falando na antropologia, né? Mas antropologicamente, Também é então, negociável. a gente relativiza até o direito humano. Sim, a gente relativiza tudo. Essa é Tudo. a questão da relação de poder. Esse que é o dilema, que é o debate que estava sendo colocado, entendeu? Então, mas o debate também de relativização do relativismo cultural não é para Você está isso? procurando uma verdade transcendental que em antropologia a gente não trabalha. Por isso que você tinha que ter trabalhado as relações de poder na sua resposta, entendeu? Sim. Tá, discordo. Eu vou ler aqui para vocês agora as minhas respostas e sejamos sinceros. Olhem aqui para como eu escrevi, a qualidade do meu texto em relação ao próprio conteúdo. Escrevi muita coisa que eu não concordo, inclusive, só para estar compatível com o conteúdo. E me digam se eu não mereci um 10 por essa questão e ela está nitidamente me perseguindo por questões óbvias, que está na própria correção dela, para além do que vocês já viram no vídeo aí. Ó. Basicamente, essa prova era dividida em 2 blocos, onde tinham 2 perguntas cada, e você tinha que escolher uma pergunta de cada um desses blocos. Aí aqui no bloco 1, eu escolhi a pergunta 2, que o comando é o seguinte. A partir das leituras dos textos de Selma Dealdina e Lila Ablugod, discuta como o conceito de relativismo cultural pode ser empregado para compreender as práticas culturais de grupos como mulheres quilombolas e mulheres muçulmanas. Em sua resposta, aborde as tensões entre respeito à diversidade cultural e os desafios na defesa dos direitos humanos universais.
Aí, basicamente, o que ela quer nessa questão é que a gente discorra sobre o principal assunto da disciplina, que é o relativismo cultural. O que eu faço na questão aqui vocês vão ver. E com base nesses textos, que inclusive eu apresentei, o dessa Lila Ablugod, que era sobre a relativização do relativismo cultural quando ele chega num ponto que ultrapassa o aceitável para desrespeitar direitos humanos, e é o que eu coloco aqui, e ela vai querer me penalizar depois. Olha aqui minha resposta. Primeiramente, cabe destacar que o conceito de relativismo cultural é uma das premissas que sustentam a forma como o trabalho antropológico é realizado no dia de hoje. Esse importante conceito significa, essencialmente, que cada cultura/sociedade deve ser entendida a partir do seu próprio desenvolvimento interno, em sua totalidade social, afastando-se de tentativas de compreensão a partir de olhares externos. Tá aqui. Não concordo com isso. Odeio essa questão do relativismo de tudo, inclusive do relativismo cultural na forma como é aplicada militantemente, doutrinariamente pela antropologia, mas está aqui o conceito que ela espera. No contexto específico de mulheres quilombolas, por exemplo, que se enquadram e devem ser entendidas enquanto componente de uma diversidade cultural, conforme nos ensina Marshall Sahlins, o conceito de relativismo cultural é fundamental para a compreensão daquela cultura quilombola, que possui um desenvolvimento interno distinto e único, e relativizar tal cultura e sociedade é fundamental para entendê-la e respeitá-la de maneira adequada, evitando-se assim que ela venha a ser percebida a partir de uma perspectiva etnocêntrica, concebida por meio de um olhar externo, fruto de relações de poder dominante. E aqui nós temos o primeiro ponto, né, que foi objeto da nossa discussão lá, que foi ela cortar aqui o dominante, né, sendo que todo o contexto que eu estou utilizando, o termo etnocêntrico, né, o olhar externo que você adota, é fruto de uma relação de poder em que você, nessa condição, é o dominante, e por isso você tem que relativizar aquela cultura. Se você olha de fora a partir do seu etnocentrismo, né, da sua cultura como padrão, você não pode fazer isso. Você tem que tentar entender o processo interno de desenvolvimento daquela cultura e não deixar que a sua condição dominante, etnocêntrica nessas relações de poder interfira. Não é nítido o quão se aplica esse termo, essa expressão, relação de poder dominante nesse contexto? Para mim é óbvio. E vamos combinar também, né? Olha o nível da qualidade da minha resposta. Você pode não gostar de mim, professora, tá tudo certo. Você vai me dizer que não está perfeita antropologicamente mesmo? Aí é sacanagem comigo e perseguição, né? Vamos combinar. Aí, continuando. Já no que concerne à vivência das mulheres no contexto da cultura muçulmana, é igualmente importante buscar entender a respectiva cultura a partir do relativismo cultural. Porém, tão importante quanto, é também se questionar acerca de até que ponto essa relativização pode ser aplicada sem que entre em conflito com a inegociável defesa dos direitos humanos. E nesta seara tem surgido um importante e complexo debate antropológico acerca da relativização do relativismo cultural, uma vez que surgem dilemas como, por exemplo, a mutilação genital de mulheres para o controle da libido, lá nesse contexto muçulmano, né? Bem como uma intensa limitação às suas liberdades básicas, como sendo fruto de um processo cultural interno que se desenvolveu assim ou como resultado de um controle social que atenta contra os direitos humanos. Então, nesse ponto mesmo aqui, eu pego o texto que eu mesmo apresentei lá em sala, e vai ser um dos vídeos que vai sair para vocês depois, para exemplificar esse dilema, esse paradoxo entre até que ponto isso faz parte do processo interno de desenvolvimento daquela cultura, e a gente tem que entender a partir de um relativismo cultural, e até que ponto isso ultrapassa para um controle social por parte dos homens daquela cultura muçulmana que se utilizam disso, dessa cultura, né, para dominar mulheres nesse nível de mutilação genital, para controlar a libido delas, para evitar, né, que eles sejam traídos, coisas do tipo, e também as liberdades básicas de mulheres não poderem estudar, se locomover sem a permissão do marido. Então a gente tem todas essas questões, esse dilema não está apresentado perfeitamente aqui. Aí olha o que ela coloca aqui como observação dela, né? No debate sobre direitos humanos, quem define o que é inegociável? Faltou falar da autodeterminação dos povos / cultura. Olha o nível da observação dela para problematizar minha questão, que está perfeita. Está perfeita a questão com base no que ela mesma ensinou. Ela quer questionar quem definiu que são inegociáveis os direitos humanos. Cara, isso é do campo do conhecimento do direito. A filosofia do direito entendeu dessa forma a partir de um consenso que faz parte do nosso contrato social enquanto campos do conhecimento que estudam especificidades e as definem.
Só que, vamos combinar, isso daí é fruto do próprio senso comum. Todo mundo entende como inegociáveis os direitos humanos e assim devem ser, porque senão a gente negocia os direitos humanos, ou a gente deveria negociar, a gente tem que relativizar. Ela mesma fala aí, né, que a gente relativiza tudo, inclusive os direitos humanos, para proteger uma cultura que atenta diretamente contra eles, porque, não, o pessoal, né, lá do Islã, o pessoal muçulmano, não, tá tudo certo, pode fazer isso daí, né, porque faz parte da pauta ideológica deles também, né, então tudo é utilizado de forma doutrinária e militante para lacrar, para promover política partidária dentro do próprio campo do conhecimento, né, porque é nítido que os direitos humanos deveriam ser preservados, inclusive a própria esquerda se utiliza disso pra caramba. A própria prova do Enem até 2017, você zerava a prova do Enem se o avaliador ali considerasse que você desrespeitou os direitos humanos, né? E hoje o STF reviu esse entendimento aí, mas hoje ainda você perde 200 pontos, porque você pode incorrer em alguma coisa que um militante lá, que geralmente está te avaliando, né, que é um professor que em regra é militante, vai avaliar que você desrespeitou os direitos humanos. Mas quando convém, a esquerda é desse jeito. Até do que ela se utiliza tanto, que é essa defesa dos direitos humanos, sob qualquer pretexto, ela pode relativizar se for interessante, né? Para proteger alguma coisa que convenha, né? É isso. Estou sendo perseguido ou não estou? Quem mais, gente? Ó, as questões que vocês tiveram mais dificuldade, que eu acho que ficou um pouco, é a questão do conceito de assimilação. Teve muitas provas que vocês responderam a argumentação correta, mas o conceito de assimilação vocês confundiram um pouco. Que acho que talvez faltou a gente pegar mais na aula, enfim, só para ver se ficou claro agora. Assimilação é um conceito em antropologia que é equivalente à aculturação, que algumas pessoas usaram. O que significa assimilação? É a ideia de uma cultura ser engolida pela outra, ser desaparecida pela outra. Eu não tirei ponto só por essa confusão de conceito, tirei tipo um pontinho da resposta, porque teve gente que argumentou corretamente, mas confundiu um pouco esse conceito. Mas tá claro pra vocês agora o que é assimilação? Sim. Tipo, é equivalente uma palavra, é equivalente a outra. Aqui algumas pessoas usaram aculturação. Eu não lembro da gente ter falado em aculturação. Não, é porque... Foi o meu caso. Eu vi a assimilação como algo positivo, uma vez que haveria essa troca cultural, né? Eu aprendo de você, você aprende de mim. Eu vi a assimilação, assim, a aculturação eu vi como essa substituição. Uma cultura sobre a outra. Acho que você foi um caso que você argumentou certinho. Foi isso que eu Sua argumentação estava correta, mas você confundiu um pouco e aí, com quando eu saí conceito. daqui, eu ainda pesquisei. Assimilação é diferente de aculturação, e aí eu já vi, errei. É diferente. Mas não é que errou também, porque a sua argumentação estava correta, era só uma questão do nome. Eu não fiz prova pra ser tipo concurso, assim, né? Pra pegar pegadinha, era mais pra vocês pegarem o raciocínio. Então quem pegou o raciocínio, acho que eu um pontinho seu, mas só isso. Mas é pra vocês fixarem agora o que era isso. Que é aquela argumentação do Salles, que as culturas elas não podem ser assimiladas, ou seja, elas não desaparecem. Existe um movimento de resistência, de contra-assimilação, vamos dizer, ou contra-aculturação. Isso a maioria de vocês argumentou corretamente, é mais o nomezinho, a aculturação mesmo. O que mais que eu me lembro de dificuldades? Tem uma questão de leitura importante que vocês têm que levar para outras provas de vocês, para outros momentos, que é misturar um pouco as perguntas. Tem gente que mistura um pouco e quer mostrar que leu tudo e aí foge um pouco do tema da pergunta. Então, nas próximas vezes, tentar ler com muita atenção. Eu mesma me ferrei até no concurso nacional que teve agora recentemente, que a gente lê e de repente bobeia porque não respondeu o que eles queriam mesmo, foi pra fora. Fiz o CNU, foi sofrido. Vai ser uma prova boa pra conhecimentos mais amplos, não foi tão colega. O que mais? A questão da posicionalidade. Eu senti que vocês falaram um pouco... Não se aprofundaram muito, assim, sabe? Muita gente respondeu essa, mas ficou um pouco no por cima, assim, da resposta. É porque deu um posicionalidade. Eu sei que... Eu sabia que a gente tinha falado sobre, mas eu não sabia, não consegui colocar em palavras o que eu tinha entendido. Basicamente é a influência, né, o impacto de quem é a pessoa, da subjetividade do pesquisador sobre os resultados da pesquisa. E aí muito pouca gente falou, descreveu mais a relação, os impactos na relação do pesquisador com o interlocutor, né? Com o pesquisado, entre aspas. Vocês não foram muito para isso. Foi o que eu fiz. Teve ainda bastante confusão falando dessa coisa de neutralidade. Então ainda teve vários de vocês que colocaram que tem que ser o mais neutro possível, tentar buscar ser o mais imparcial possível. E assim, sim e não é que tá errado isso, mas é porque nessa questão de posicionalidade o que a gente está discutindo é um pouco do contrário.
um pouco de que essa pretensão de neutralidade científica, ela nunca é alcançável, né? Que a gente até conversou um pouco, nem nas ciências exatas isso seria alcançável e tudo mais. Isso é o que eu lembro de principais questões. O que mais? Essa questão da questão 2, da pergunta 2 do bloco 2 mesmo, a senhora diz aqui também que faltou para mim desenvolver a reflexão sobre a relação entre pesquisador e interlocutor. O caso da Andréa Lobo e os dilemas dela com o povo que ela pesquisava não é um bom exemplo disso, e o Felipe Tuchat também naquela... Dos problemas encontrados, né, que é a primeira parte da pergunta. Mas a segunda parte era em sua resposta, discorra sobre as questões entre pesquisador e pesquisado. Então, mas o fato dela ver com complexidade a forma como ela vai lidar com aquele povo, principalmente os masculinos, né, os homens daquele povo ali na condição, na posicionalidade feminina dela, né, e é o que eu tento desenvolver aqui, não é um exemplo dessa dificuldade de interação quando você vai se colocar numa cultura distinta, assim. Foi o que eu tentei desenvolver. A primeira parte da pergunta é essa, de exemplos dessas dificuldades, né? Aí você respondeu. E eu deveria aprofundar em que sentido, assim? Desenvolver, né? Isso aí. Não é só o exemplo, era desenvolver o tipo de problema que você estava vendo. Por isso que eu tirei um ponto da sua questão. Estava reclamando como se eu tivesse te dado 2. Você foi bem... Mas eu achei que eu fui melhor, né? Aí aqui é a outra pergunta do outro bloco que eu escolhi no bloco 2, a pergunta 2. Que o comando é o seguinte: a partir da leitura dos textos de Andréa Lobo e Felipe Tuchat, discorra sobre as principais questões colocadas pelo debate sobre a posicionalidade do pesquisador com relação ao campo da antropologia. Em sua resposta, discuta a relação entre pesquisador e interlocutor no contexto da antropologia contemporânea. Olha aqui, o segundo comando mesmo é esse, é para você desenvolver essa questão entre o pesquisador e o interlocutor pesquisado, que é o que ela critica ali, que diz que a gente deveria focar mais na relação da subjetividade do pesquisador e a sua colocação, seu desenvolvimento do trabalho antropológico, sendo que isso nem faz parte do comando da própria questão dela. Aí vamos lá a minha resposta, e lembrando que eu dediquei mais de metade da prova só para desenvolver o que ela disse, que eu não me aprofundei tanto. Você tinha uma página para escrever isso, eu precisaria de mais quantas para me aprofundar, já que eu gastei mais da metade da página para desenvolver essa relação entre pesquisador e pesquisado, que ela disse que eu não desenvolvi o suficiente. É brincadeira, né? Mas vamos lá. No contexto da realização do trabalho etnográfico de campo realizado pelo antropólogo, surgem importantes debates acerca da posicionalidade do profissional da antropologia em relação àquela diferente cultura pesquisada e aos indivíduos componentes desse ambiente culturalmente diverso. Aí aqui ela já faz a primeira observação, ela coloca aqui entre parênteses: nem sempre, por exemplo, indígena que pesquisa indígenas. Mas o caso desse texto do Felipe Tuchat, que foi um dos debates da nossa aula, né, que ele é um indígena e ele viveu esses dilemas de posicionalidade em relação ao povo dele mesmo ali. Ele pesquisou, né, ele fez uma etnografia da própria etnia indígena dele. E ele vivia esses dilemas. Pô, eu tô aqui na posição de antropólogo e até que ponto a minha condição de indígena, de parte desse povo que eu tô pesquisando, que é o meu povo, interfere? Até que ponto a minha subjetividade afeta a objetividade que eu deveria fazer em relação à pesquisa, à observação, para aplicar no meu trabalho etnográfico? É um dilema que faz parte também, sim, dessas questões pelas quais o antropólogo passa em campo. Inclusive, esse exemplo que você disse que é diferente, nem sempre. Sempre sim, inclusive nesse caso. Eu vou te tirar um ponto aí, hein, professora? Você está vacilando em relação à sua própria matéria. Pô. Aí eu continuo aqui, né? A partir do texto da antropóloga Andréa Lobo, por exemplo, é possível observar como surgem paradoxos que se alicerçam na necessária aplicação dos métodos antropológicos para o desenvolvimento da pesquisa, frente ao imersivo convívio do antropólogo com aquele novo contexto cultural distinto de todos os seus paradigmas comportamentais e da vivência social. Tá aqui a exemplificação que ela pediu. Eu estou aprofundando o que seriam esses dilemas entre o pesquisador, a posicionalidade do pesquisador em relação à posicionalidade do pesquisado. Surgem dilemas como esse daqui, que é uma questão de convívio, os seus paradigmas são distintos daqueles adotados por aquela cultura. Você tem toda uma relação complexa que eu faço constar já nessa primeira parte, da onde eu inicio essa especificação, esse detalhamento do que eu me propus a falar, né? Que foi essa complexidade da relação pesquisador
pesquisado, só que eu gasto mais um parágrafo pro exemplo dela. Olha aqui, ó. Em seu texto, Andréa Lobo possibilita ao leitor ter acesso a, pelo menos um pouco, da sensação que é viver o inevitável desconforto do trabalho etnográfico de campo, gerado pelo supramencionado paradoxo, ao narrar os dilemas e complexidades das suas tentativas de interação com o povo que pesquisava e convivia, principalmente devido à sua posicionalidade feminina, o que lhe gerava questionamentos diversos acerca da maneira mais adequada de se interagir, principalmente com os homens daquele povo, e do quanto tais tensões eram de fato genuínas e lhe ofereciam um resultado fidedigno. Daqui eu tenho que aprofundar mais o quê? A essência do texto dela é falar isso, como ela, na condição de mulher, vivia dilemas em relação a como conviver com os homens ali, tinha barreiras culturais e tal, é realmente complexo e complicado, e de como isso afetava o trabalho de ela desenvolver a etnografia daquele povo. Aí eu continuo detalhando agora com o exemplo do texto do Philippe Touchat. Já no texto do antropólogo Philippe Touchat, há outro interessante dilema que surge também nesse aspecto de posicionalidades. Touchat, além de antropólogo, é também indígena, e nessas condições, tanto de profissional etnográfico quanto de indígena, ele pesquisou sua própria comunidade e viveu esse paradoxo posicional, alicerçado nessa dupla condição profissional e pessoal e na tentativa de separação dessas duas esferas inerentes a si quando do desenvolvimento da sua pesquisa. Tá aqui também, eu estou explicando que ele tinha esses dilemas aí em relação à condição dele de antropólogo e de indígena e como isso afetava o trabalho etnográfico dele. Tá aqui mais um detalhamento com base no exemplo de texto de aula que ela trouxe pra gente. Aí, para fechar, a relação entre pesquisador e interlocutor no contexto do trabalho etnográfico de campo é altamente complexa e precisa ser trabalhada a partir da perspectiva de posicionalidades e dos dilemas que inevitavelmente surgirão a partir dessa condição posicional dos diversos agentes dessa relação. Cara, você vai me dizer que essa questão não está perfeita com base no comando que ela mesma deu para a questão, para que a gente respondesse baseado neles? E é claro que para ela não está suficiente, né? Ela disse que eu deveria detalhar mais ainda, né? E foi aqui na prova a observação que ela colocou. Faltou desenvolver a reflexão sobre a relação entre pesquisador e interlocutor. Faltou desenvolver? O que eu precisaria desenvolver mais ainda? Em uma página? Me diga se isso é perseguição ou não é, porque se não é, realmente eu não sei o que eu deveria fazer a mais. Realmente o problema não está demonstrado a partir da apresentação para vocês aqui da minha prova, do que eu escrevi, do que ela pediu na questão. Realmente eu não sei dizer o que seria perseguição. Mas é isso, né? Agora o que me resta é recorrer. Eu tenho algumas instâncias de possibilidade. A primeira é ela, né? A revisão da própria professora, que vocês já sabem no que vai dar, né? É capaz dela me tirar mais nota. E depois para o Instituto de Ciências Sociais, aí o decanato de graduação e a própria reitoria. Então vamos ver aí se eu vou me perseguir em todos esses níveis ou se eu vou conseguir ter a revisão desse absurdo, né? E o absurdo não para por aí, porque já saiu a nota da segunda prova, né? Que o trabalho final era um ensaio final para você fazer de casa, inclusive. E ela me deu menos nota ainda, com base em absurdos maiores, sendo que o trabalho era totalmente mais subjetivo, voltado à sua perspectiva pessoal, que consta do comando da própria questão, e como a antropologia se relacionará, influenciará no seu desenvolvimento profissional a partir de então. E ela me deu menos nota. E vai ficar para um próximo vídeo, porque esse daqui já está muito longo. Mas não tá mole não, viu? Se você ousar questionar o status quo de um local como a universidade pública, meu amigo, se prepara, porque a perseguição vai ser em todos os níveis possíveis, até mesmo nesses casos absurdos que você é um aluno dedicado, faz uma prova excelente, se não perfeita, beirando a perfeição do que se espera com base no que foi perguntado, e acontece esse tipo de coisa aí, mas seguimos e questionarei o máximo que eu puder. Então é isso, gente, pra hoje. Eu trouxe a devolutiva das provas, a média foi um pouquinho pior, já esperava com a prova em sala, mas foi um pouquinho mais pior do que eu esperava. Então, quem quiser conversar, separado, alguma coisa sobre o trabalho final, como é que tá nas notas aqui, depois me procura, tá bom? Uhum.